Eu resolvi gravar esse vídeo hoje pelo seguinte: eu estava conversando com algumas pessoas e muitos questionaram aquelas pessoas que vivem na rua, né? E eu cheguei para elas e falei o seguinte, falei, olha, você nunca pode subestimar a vida de uma pessoa, a verdade de uma pessoa, ou julgar aquelas pessoas que estão na rua. Desde a época que isso há 26 anos atrás, quando eu estava nas ruas, perambulando pelas ruas, eu convivi com pessoas que eram pessoas de alto nível. Eu convivi com pessoas que foram parar nas ruas, por exemplo, por uma desilusão amorosa. Eu convivi com pessoas que falavam 3, 4 idiomas lá nas ruas e que foram parar nas ruas porque perderam tudo, né? Uma pessoa que eu conversava muito quando eu estava nas ruas, eu não vou citar nomes aqui, mas só para você ter uma ideia do problema que é a autoestima, do problema que é quando a gente não está com a nossa fé em dia, com a nossa religião em dia. É muito perigoso, sabe por quê? Essa pessoa que eu falei que ela foi parar nas ruas por conta de uma desilusão amorosa, essa pessoa, ela era dono de uma transportadora, né? Vamos colocar assim, dinheiro de hoje, essa pessoa devia ter uns 25, 30 caminhões de transportadora, onde cada um mais ou menos hoje na faixa de 2 milhões cada um. Essa pessoa devia ter uns 30, 35. Então aí nós estamos falando aí de um capital só de caminhão da transportadora, estamos falando aí numa média de 70 milhões, né? E essa pessoa, ela há muitos anos atrás, né? Essa pessoa, ela chegou em casa e pegou a mulher com outro dentro de casa. Veja só o que essa pessoa fez. Simplesmente para não ter nenhum problema com a mulher, com nada, aquilo impactou ele de uma forma tão negativa e foi tão grave que ele simplesmente, isso foi essa pessoa contando para mim nas ruas, tá? Simplesmente essa pessoa virou as costas naquilo que viu e foi embora. Largou tudo, largou a família, largou o império, largou a transportadora, foi tudo e foi embora. Quando eu cheguei nas ruas, isso há, sei lá, 30, 35 anos, 30 anos atrás, quando eu cheguei nas ruas, que eu conheci essa pessoa lá, essa pessoa me contou isso, né, que já vivia lá há um bom tempo, e você vê que era realmente uma pessoa que tinha posses, né, porque a pessoa falava muito bem, era um senhor que falava muito bem e me contou diversos casos, né. E quando eu saí das ruas, que definitivamente eu larguei o álcool, né, estacionei o álcool dentro de mim, essa pessoa ainda ficou lá. E por diversas vezes eu voltei lá, 3, 4, 5 vezes eu voltei para tentar convencer ele a voltar para o meio social dele, mas aquela pessoa, ela viveu tanto nas ruas, ela perdeu tanto a sua autoestima, não tinha mais parente, não tinha mais ninguém que se preocupava com ele, que ele simplesmente desenganou da vida, né? Simplesmente ele não tinha mais a vontade de voltar a viver em sociedade. Então, quando eu falo que a rua é perigosa, a rua ela é muito triste, é porque ela é. E a gente não deve julgar as pessoas. Sabe por quê? Porque nas ruas, assim como existe o bom médico e o médico ruim, assim como existe o bom policial e o policial ruim, também existe aquele morador de rua que é bom e aquele que é ruim. Mas eu posso afirmar para você que 85% das pessoas que moram nas ruas, elas estão nas ruas por algum problema. E elas estão nas ruas e são pessoas boas, são pessoas que estão com a sua autoestima completamente destruída, com a sua fé completamente destruída e que precisam de ajuda para poder sair das ruas. E mesmo tendo ajuda, é muito difícil, né? Essa outra pessoa que eu contei, que ela tinha esse outro caso, que ela falava fluentemente, acho que 3 ou 4 línguas, não me recordo, também.
a empresa dessa pessoa tinha uma grande agência de viagens, era muito conhecida, um nome muito famoso, e ela sofreu um baque financeiro, né, pelo contador dela, pelo contador da empresa, e essa pessoa ficou desnorteada, perdeu tudo, ficou desnorteada, foi parar nas ruas também. Ela falava fluentemente, acho que 4 idiomas, falava fluentemente, e foi parar nas ruas, né? Então veja a gravidade que é a rua, né? É muito grave. A pessoa que tem algum problema com álcool ou com drogas e vai parar na rua, dificilmente ela sai, dificilmente. Por quê? Porque essa pessoa, presta atenção no que eu vou te falar, a pessoa que bebe, que usa droga e vai parar nas ruas, ela usa droga e bebe para dormir e acorda para beber e para usar droga. Então a vida dela se torna isso. Veja bem, ela bebe e usa droga para dormir e acorda para beber e usar droga. Então é muito difícil. É muito difícil sair das ruas. Por isso que 98% das pessoas que entram nas ruas, que vão para as ruas, não sai mais. Não sai mais. Então é necessário um trabalho totalmente diferente do que hoje os nossos governantes fazem, né? Porque hoje eles acham que simplesmente esse tipo de trabalho que eles fazem vão conseguir resgatar as pessoas da rua. Não, não resgata. A pessoa que mora na rua, nem conseguir arrumar um emprego, ela consegue. Sabe por quê? Primeiro, hoje quando você vai no emprego, em busca de um emprego, as pessoas não te pedem um currículo? Como que essa pessoa que mora na rua vai conseguir dar um currículo? Segundo, primeira coisa que você tem que ter é documento em dia, né? As pessoas que estão na rua não têm documentos. Outra coisa importantíssima, quando você vai em busca de um emprego, o que acontece? Você não tem que dar um local, uma referência de onde você mora? Como que essa pessoa mora na rua, ela pode dar uma referência que mora na rua? Não tem como. Então é necessário, esses albergues que a gente tem, que muitos, escuta o que eu vou te falar, hein? Eu falo isso porque eu sei, porque eu convivi e eu vi. Muitos desses albergues que a gente vê por aí, acontecem estupros dentro dos albergues, acontecem roubos dentro dos albergues. Então muitas pessoas preferem ficar na rua do que ficar dentro desses albergues. Então é necessário que hoje a sociedade entenda que hoje isso é um problema muito grande, e que, por exemplo, hoje o governo, o que ele deveria de oferecer para essas pessoas que estão em situação de rua? Primeiro lugar, eu acho que aquele que quer realmente chegar a trabalhar, a frequentar esses albergues todos os dias, o governo devia ter um programa do seguinte, que a pessoa ela ia poder se inscrever nesse albergue, né? Essa pessoa ela ia poder dar o endereço desse albergue e essa pessoa ia poder dar um telefone do albergue, né? Ou seja, vamos supor, se eu estivesse em situação de rua e quero arrumar um emprego e quero ter a minha vida modificada, como que eu ia fazer? Primeiro, eu vou nesse albergue, me cadastro, vou dar todos os meus dados, né? Tudo certinho, vou poder entrar nesse albergue para dormir, né? E esse albergue iria me dar um cartãozinho aonde eu poderia dar um comprovante de endereço, né? Com telefone, com tudo, para quando eu fosse fazer um currículo, eu poder pelo menos chegar numa empresa e falar, olha, eu moro aqui, assim, assim, assim. Entende? Algo parecido, mas a gente não tem nada disso. O governo hoje não dá nada disso. Então é muito difícil a pessoa que está em situação de rua, é muito difícil e complicado ela conseguir sair dessa situação. É muito complicado. Então aí eu expliquei tudo isso para essas pessoas que a gente estava conversando e eles não faziam ideia de nada disso. Eles não faziam ideia de tudo isso que eu falei. Assim como muitas pessoas da sociedade não fazem ideia do que é a rua, sabe? Porque enquanto a gente está num frio, por exemplo, que na nossa casa, no termômetro ali está 10 graus, 5 graus, na rua, sabe o que acontece? É 10 abaixo de zero, naquele chão
gelado, duro, né? O medo de ser roubado, o medo de ser queimado. Então, por isso que as pessoas às vezes bebem mais para poder dormir, para poder descansar. É preciso que toda a sociedade tenha isso na cabeça, que a gente nunca deve julgar um morador de rua, ou aquele andarilho, ou aquela pessoa que às vezes chegou até a gente drogado, ou alcoolizado. A gente não deve julgar isso, porque é muito complicado vivermos em uma situação de rua.